Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um domingo, mais uma lição de escola bíblica. Hoje um domingo especial, igreja completa 6 anos aqui no Rio de Janeiro. Hoje à noite teremos esse culto abençoado. Então, é importante você estar aqui, para que juntos possamos celebrar e agradecer a Deus por mais este ano de vitória. Em nome de Jesus, abra a sua lição aí, sua revista. Na terceira lição, nós começamos na semana passada, mas como o tema ele é extenso também, tem muitos detalhes, não conseguimos concluí-lo na semana passada, mas em nome de Jesus, hoje a gente vai conseguir concluir, a glória de Deus. Bem, então o tema é o arrebatamento. Como eu disse na semana passada, é um dos assuntos mais importantes, dos grandes temas do fim. Os assuntos mais importantes é o arrebatamento. Por quê? Porque a igreja, depois do arrebatamento, inicia a grande tribulação, então a igreja não estará mais na terra. E a gente precisa, a cada dia, almejar, criar uma expectativa por esse grande acontecimento. E a gente percebe que, à medida que a palavra de Deus vai se cumprindo, as profecias que foram ditas tanto pelos profetas, como as palavras ditas por Jesus nos evangelhos, à medida que isso vai acontecendo, e parece que a igreja, em vez de se alegrar e se motivar, porque isso indica a aproximação do arrebatamento da igreja, parece que a igreja está esmorecendo diante dos fatos que acontecem diante de nós. Nós percebemos uma igreja se prostrando diante das circunstâncias, quando na verdade a igreja deveria estar alegre, não alegre pelo sofrimento, não, alegre por ver as palavras de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Por que eu digo isso, irmãos? Eu estudo isso desde criança na escola bíblica dominical, e tem coisas que eu nunca imaginaria que eu presenciaria acontecer. E hoje, quando eu vejo essas coisas acontecendo, o nosso coração, a chama do Espírito Santo arde ainda mais para a gente clamar a todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A grande verdade é que a igreja deveria todos os dias acordar com a seguinte expectativa: é hoje, pode ser hoje, Então, por isso que eu disse que esse tema arrebatamento é um dos temas mais importantes, porque a gente precisa estar pronto para esse momento, e depois que ocorrer esse grande evento, depois do nascimento, morte e ressurreição de Jesus, esse vai ser o maior evento de todos os tempos. E depois que ocorrer esse evento, aqueles que ficarem vão sofrer. Então a igreja despercebida, a igreja, quando a gente olha as parábolas, a parábola das virgens, a louca e as prudentes, as loucas vão ficar por aí, mas as prudentes serão arrebatadas. Tá? Então, na semana passada, a gente falou sobre a diferença entre o arrebatamento e a revelação, a manifestação visível de Cristo, quando ele virá em glória para salvar Israel. Então, há uma diferença, são dois eventos diferentes. Não é que Jesus vem 2 vezes, não é isso, mas são 2 eventos diferentes. Arrebatamento não é a volta de Jesus. Arrebatamento, como o texto grego diz, é o rapto da igreja. Então a igreja vai desaparecer da face da terra. Jesus vai cumprir a promessa que ele fez, quando ele disse que, olha, não vos turbe os vossos corações, em João 14, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, muitas moradas, se não for
já faz também. Então, primeiro a gente tem que saber fazer essa diferença. Arrebatamento e volta de Jesus são dois eventos diferentes. Jesus não volta duas vezes, ele só volta uma vez, né? Mas antes da volta de Jesus, ele retira a sua igreja da face da terra. E aí eu citei várias passagens, que agora não é o caso, tá? Eu citar que senão a gente vai dar a mesma aula da semana passada. Hoje a gente vai acabar não concluindo também, tá? Então, aí a gente respondeu as perguntas do tópico 1, né? Sobre a questão do arrebatamento, que há uma linha teológica que não acredita no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Há uma linha teológica que crê que o arrebatamento será no meio da grande tribulação, e há uma linha teológica, que é a linha que a nossa igreja e a grande maioria das igrejas evangélicas abraçam, defendem, é que a igreja não passa pela grande tribulação, e nós mostramos vários textos que nos dá esse respaldo de que a igreja não passará pela grande tribulação, tá? Então, embora a palavra arrebatamento ela não exista, né? Ela não aparece como uma doutrina na Bíblia, né? Mas ela é revelada de forma muito clara através de tipos. Então, para quem estudou aqui conosco aquela aula de tipos, né, de sombras, de modelos, para entender isso, né? Os tipos de arrebatamento no Antigo Testamento: Noé e sua família sendo guardado na arca, né? O arrebatamento de Elias é um tipo de arrebatamento da igreja. A gente vai olhar também a questão da destruição de Sodoma e Gomorra e a família de Ló sendo livre daquele sofrimento. Então tem vários tipos, né, ou situações que revelam o arrebatamento da igreja. E no Novo Testamento a gente vai ver a parábola das virgens loucas e prudentes, né, falando sobre isso. A gente vai ver lá em Mateus 24, quando diz que estará dois no campo, um será tirado e outro permanecerá. Então está falando de arrebatamento, de rapto, né? Duas pessoas estão trabalhando juntas, ou seja, pode ser um casal, ou pode ser amigos, ou somente simplesmente colegas de trabalho, um crente, outro não crente, e no momento do arrebatamento um vai desaparecer e o outro vai ficar, né? Então a Bíblia vai mostrando várias vezes essa questão do arrebatamento como um evento que é diferente da volta de Jesus. Então a palavra arrebatamento significa rapto, né? Retirada. Então é importante a gente saber isso, tá? Outra coisa que nós falamos na semana passada, né? Qual o lugar do arrebatamento relacionado à grande tribulação? Quem participará do arrebatamento? E o arrebatamento e revelação significam a mesma coisa, né? Então a gente falou sobre isso. Então, qual o lugar do arrebatamento? Todo o globo terrestre. Não vai ter um lugar específico. O arrebatamento não vai ser um evento que vai acontecer só no local, só no Brasil, só em Jerusalém, só no Japão. Não, vai acontecer simultaneamente em todo o globo terrestre. Não existe um local específico. E aí uma outra diferença entre arrebatamento e a revelação de Cristo, quando Cristo volta em glória. Então isso vai acontecer aonde? Em Jerusalém. Ali é o local específico da volta de Jesus. Mas todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, enquanto o arrebatamento vai ser um evento que vai acontecer a nível global, né, a volta de Jesus, ainda que ele seja visto em toda a face da terra, o local específico é na cidade de Jerusalém, né? Quando diz em Zacarias que ele vai pisar o Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai se dividir em dois, para que Israel passe por aquele corredor, fugindo da perseguição dos inimigos de Israel para o deserto. Então, o arrebatamento será um evento global, né? Global, onde vai atingir todos os crentes que existem na face da terra, todos os crentes lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. É um evento global, né? Segunda, outra pergunta: quem participará do arrebatamento? Então, se for uma resposta dada, está aí no texto que nós lemos.
Versículo 14 diz assim, ó, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele, né? E aí também tem esse outro texto aqui, vê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, versículo 16, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja que o arrebatamento é para a igreja, ou seja, é quem morreu com Cristo. Quem morreu com Cristo foi a igreja. A igreja morreu com Cristo. Então por isso o arrebatamento é para a igreja, né? Não é para o judeu, não é para o gentil, é para a igreja. Eu falei na semana passada, né, que na concepção de Deus existe hoje 3 povos na terra, né? Gentil, ou judeu, gentil e igreja de Deus. Então o gentil e o judeu que reconhece Jesus como Salvador, ele passa a ser igreja, ele não é mais nem gentil e nem judeu. O judeu, quando aceita Jesus, reconhece Jesus como Messias, ele passa a ter direito à promessa do arrebatamento. Ainda que ele seja judeu, se ele confessou Jesus como Salvador, ele não vai passar pela grande tribulação, ele vai ser arrebatado com a igreja. O gentil que confessou, quem é gentil? Pastor, gentil são todas as nações do mundo que não são judeus, então são gentios. A partir do momento que ele aceita Jesus, ele se torna igreja de Deus. Então quem participará? Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que morreram em Cristo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, anote. No final da aula eu vou tirar a dúvida para a aula andar, senão a gente não consegue andar com a aula, tá? 1.4, arrebatamento e revelação significam a mesma coisa? Já falei, não significa a mesma coisa, são 2 momentos diferentes. Então, até que na revista diz assim, ó, arrebatamento e revelação são 2 acontecimentos distintos, que ocorrerão com uma diferença de 7 anos entre um e outro. É importante entender isso aí. Lembra que eu falei das 70 semanas de Daniel? Né? Então, são 69 semanas até a morte e ressurreição de Jesus. Tá? Então, é importante entender que essas semanas são semanas de anos, não são semanas de dias. Então, as 69 semanas, ela correu desde a ordem dada por Dario ou Artaxerxes, cada um tem uma visão diferente, até o Messias ser retirado. Então, dá 69 semanas, né? Dá 490 anos. Né? Aliás, 490 não, 490 até o final. Né? Diminui 7 vezes 7, 49, né? Uma semana. Então, a gente faz a conta aí agora, na minha cabeça agora viajou aqui, faz a conta aí para mim, né? Então, 69 semanas, 69 multiplicado por 7, vai dar o número de semanas até Jesus ser retirado da terra. E depois está faltando só 7 anos, mais uma semana de anos. Isso aí eu expliquei através aqui do slide na semana passada. Então, desde a ordem dada para restaurar Jerusalém até a retirada do Messias, né? 69 semanas. E aí depois o relógio de Deus para. E a Bíblia diz que inicia o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja. Né? Então nós estamos no tempo da igreja, no tempo dos gentios. Quando vai ser o final do tempo dos gentios? Quando a igreja for arrebatada. E aqui ele diz assim, ó, arrebatamento equivale ao dia de Jesus Cristo. Então há uma diferença, né? Abre aí para mim, rapidamente, Filipenses capítulo 1, versículo 6, e o outro abra em Jeremias 46, 10. E aí depois desse tópico a gente entra na aula de hoje, tá? Então, Filipenses 1, 6, quem achou ele para mim? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Então aquele que começou a boa obra, que obra é essa? A obra do quê? De regeneração, a obra de salvação, a obra de justificação, a obra de santificação, a obra de libertação. Então ele começou essa obra, tá? E quando é que essa obra vai dizer? O aperfeiçoamento dessa obra vai ser no momento do arrebatamento. E aí diz que o arrebatamento é o quê? Até o dia. Como é que está aí? Até o dia? Até o dia não, o Senhor não, até o dia de Jesus Cristo. Então o dia
Aí entra o período de grande tribulação. Aí vem o outro evento, que é a manifestação, a revelação a toda a humanidade. Aí ele vem depois de 7 anos e ele vem como juiz. Aí é o dia do Senhor, o dia da ira de Deus. Aí lê Jeremias, aí, capítulo 46, versículo 10. Porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos Exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então veja, o dia do Senhor é a diferença do dia de Jesus Cristo. O dia do Senhor é o dia de juízo. Quando Jesus voltar em glória, a igreja volta junto com ele para governar sobre as nações. Tá? Então Jesus vem para estabelecer juízo sobre todos os incrédulos, apóstatas, e para tratar com Israel, que não reconheceu ele como Senhor. Em Zacarias diz que ele vai mostrar as mãos furadas para o povo de Israel, para eles verem que o Messias que eles rejeitaram era o Messias prometido. Então aí, a partir do momento então do arrebatamento, surge, inicia a grande tribulação, e depois de 7 anos vem então o dia do Senhor, que é o dia que Deus, através de Cristo, vingará todos aqueles que rejeitaram, que fizeram tudo contra o Filho de Deus. E agora nós vamos entrar na aula de hoje, milagres no arrebatamento. Até aqui, eu vou abrir uma oportunidade. Até aqui, todos entenderam direitinho ou ficou alguma dúvida? Até aqui esse ponto? Ok? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Amém? Então vamos lá, milagres no arrebatamento. A narrativa bíblica registra em detalhes grandes milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. O principal deles será a presença divina do Senhor Jesus Cristo, que descerá no céu. Aí então está aí na nossa leitura, versículo 16, capítulo 4, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então olha só, aqui esse texto diz a forma como ele vai descer. Não diz que ele vai descer se revelando nesse momento. Ele desce o quê? Com alarido. O que é alarido? É barulho. Diz que com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Então aqui não é uma aparição. Aqui o texto diz que ele descerá do céu com alarido, ou seja, convocando, chamando a igreja. Até dei um exemplo aqui, na semana passada. Eu, como hoje eu estou na reserva, mas servi o exército durante 38 anos. Então, quando eu estava na ativa, se eu estivesse passando na Vila Militar, tocasse o hino da bandeira, o hino da bandeira nacional, o hino nacional, eu parava, ficava na posição de sentido, eu ficava aguardando terminar o nacional, depois eu continuo andando. Se tocasse uma convocação, eu podia estar em qualquer lugar, eu ia atender aquela convocação. Então, o meu celular ia tocar, alguém ia me informar que foi dado um toque lá de chamada lá no quartel, você tem que comparecer lá. Então, aqui, o toque dado por Jesus, ele é um toque de convocação, não para a guerra, porque há uma diferença entre o toque de trombeta para a guerra e o toque de trombeta para celebrar. Então, no quartel existe um toque de formatura, que é para celebrar. Quando vai celebrar aniversário de uma organização militar, quando vai celebrar uma festividade, tem um toque. Quando vai ser ordem de marcha, é outro toque. Então, o toque aqui que vai ser tocado não vai ser ordem de marcha. O toque de ordem de marcha vai ser as 7 trombetas que vai acontecer, que está lá no Apocalipse, que vai acontecer já na grande tribulação. Então é importante estar atento, que a gente vê um monte de gente falando que já tocou a primeira trombeta,
que uma das provas, né, tipológicas de que a igreja vai ser arrebatada antes, Apocalipse capítulo 4, capítulo 2, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui. Diz assim, diz assim, capítulo 1, versículo número 9. Eu, João, também sou vosso conservo e companheiro da aflição do reino, da paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que veio escreve no livro e escreve as 7 igrejas das. Veja só aqui, aqui é um outro toque de trombeta, um toque de convocação, tá? Para ele, e ele diz assim, e começa a mostrar então, escreve no livro e envia as 7 igrejas da Ásia, né? E aí vai começando a falar tudo o que aconteceria, né, com a igreja. E aí você vai entender aqui agora, olha só, capítulo 4. Capítulo 4 agora, diz assim, depois destas coisas, que coisas? Depois de Jesus ter mostrado todos os acontecimentos, né, da igreja, do que tinha acontecido antes, o que tinha acontecido até o momento do arrebatamento da igreja, ele diz, olha, depois destas coisas eu olhei que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como que de trombeta, olha aqui, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, olha só, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, aqui quando a Bíblia fala que ele ouve uma voz de trombeta convocando ele para subir, é uma tipificação do arrebatamento da igreja. Antes ele tem uma experiência pessoal, tá? Ele é arrebatado em espírito, ele continua na terra e o espírito dele vai até o céu. Então ele tem uma revelação, né, da figura do Cristo ressurreto, mas aqui não. Aqui ele é chamado para ir para o céu. Ele é chamado para estar na presença de Deus. Diz que ele recebe uma como de voz de trombeta, fala com ele, sobe aqui. Então isso aqui é uma das tipificações do arrebatamento da igreja. Diz, sobe aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Tudo que aconteceu no passado eu te mostrei já, mas agora eu quero te mostrar daqui de cima. Ou seja, a igreja vai contemplar lá de cima todo o período da grande tribulação. Na próxima lição vai ser estudado sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja, não é para os ímpios. O tribunal é para recompensar a igreja. Mas na semana que vem, que eu for dar aula, vai falar sobre isso. E aí, então diz, sobe e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Aí, versículo 5. Capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Aí diz João chorava, mas aí de repente, né, o anjo diz, versículo 5, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí você vai ver, a partir daí, os selos sendo desatados, ou seja, tudo era mistério, porque lá em Daniel ele recebeu a ordem, cele as palavras desse livro, porque o tempo ainda não está próximo. Daniel, lá no finalzinho de Daniel, né? E aí quando chega em João, diz, olha, não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo, está lá no finalzinho de Apocalipse. E aqui então começa a abrir os selos, né? E aí você vai ver, quando começa a abrir os selos, surge a figura dos cavaleiros, cavaleiro vermelho, preto, amarelo,
que abre o sétimo selo, toca a primeira trombeta. Ou seja, não tocou nada ainda, irmão. Esse povo fica falando aí, os 4 cavaleiros já estão dando pela terra. Eu já vi um monte de profeta falando isso. Não, porque nessa madrugada eu tive um sonho e Deus falou comigo que os 4 cavaleiros já estão passeando pela terra. Que nada, irmãos. Vai ler Bíblia. Sabe? Que já abriu os 7 selos, já tocou a primeira trombeta. Vou ler para um negócio só para você ter uma noção o que vai acontecer quando tocar a primeira trombeta. Aí você vai ter uma ideia. Ó, versículo 7 do capítulo 8. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo misturada com sangue, foram lançados da terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou a terra, a terça parte das árvores e toda ela verde foi queimada. Irmãos, ainda não se queimou a terça parte das florestas do mundo. Ainda não se queimou a terça parte. Está tendo desmatamento, está tendo queimada, está tendo, mas ainda não queimou a terça parte. No dia que queimar a terça parte, você imagina como é que é. Como é que o globo vai ficar infestado de fumaça? Entendeu? Porque hoje, né, um acontecimento que ocorre lá do outro lado do mundo, no máximo uma semana já está aqui. Se for na atmosfera, se for no vento, se for na praia, se for igual a Covid, rapidinho chega. O pessoal viaja de avião, pega o vírus e traz para cá. E deixa eu dizer uma coisa: os cientistas, né, já disseram que a Covid não foi a única e última pandemia que ocorreu na humanidade. Os cientistas já estão prevendo uma outra pandemia que vai matar milhões de pessoas. Só que essa pandemia virá quando começar a tocar as trombetas e abrir os selos. Não é agora. Essa Covid foi só o princípio das dores. Não foi nada Covid, em função do que vai acontecer no futuro. Então vou voltar aqui. Então, sobre os milagres do arrebatamento. Então, primeiro será a presença divina do Senhor que descerá do céu, né, com trombeta. Segundo, aí vamos lá, ressurreição. A ressurreição dos mortos será um dos primeiros milagres. Esta é uma doutrina genuinamente bíblica, citada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Me ajudem aí. Nós não vamos ler todas as passagens, porque não dá, tá? Então quero que uma pessoa abra em Salmo 16:10. Quem vai abrir em Salmo 16:10, levanta o dedo assim, para ninguém abrir na mesma passagem. Então está aqui, a irmã abre. Outro abra em Isaías, capítulo 26, versículo 9. Quem vai abrir Isaías 26, 9? Levanta a mão aí. Está aqui em 3 ao mesmo tempo aqui. Vai lá, Silas. Né? Depois outro abre em Lucas 14:4. Aqui o pastor. E por último, abra um outro em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4. Então quem abriu em Salmo 16:10, por favor, leia. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então aí está falando da ressurreição de Cristo, tá? Que aí Jesus está falando, poxa, Jesus não permitirá que a minha alma fique no inferno, mas está falando da ressurreição de Jesus, e Jesus foi no inferno. Jesus foi, a Bíblia diz que ele foi nas partes mais baixas da terra, levou o cativo no cativeiro, só que ele não ficou lá preso. E eu disse o que aconteceu lá. Ele pregou os espíritos de prisão, despojou os principados e potestades e expôs deles publicamente, né? Então não deixará a minha alma no inferno, a alma do seu santo. Então, inferno aqui ainda está falando de mundo dos mortos, tá? Porque tem pelo menos três palavras que falam sobre o mundo dos mortos. Tem o Geena, tem o que é chamado de inferno, Geena, o outro agora me fugiu o nome, que Sheol e Hades. São 3 nomes que se referem ao mundo dos mortos. Só que alguns nomes não eram bem
no Antigo Testamento, então chamava tudo de inferno. Mas quando chegou no Novo Testamento, então houve uma separação. Tanto é que quando você vê a parábola lá de Lucas, quando fala do rico e Lázaro, né? do rico e do mendigo Lázaro, que um vai para o seio de Abraão e outro vai para o Hades, que era o mundo dos mortos. E havia uma divisão, né, entre esses dois lugares. Tá? Havia um precipício e um não podia passar para um lado, nem o outro passar para o lado de cá. Então já havia uma divisão. Ali começa uma revelação de que o mundo dos mortos era dividido em dois lugares, né? O local de sofrimento e uma antessala, né? Que seria, né? Que era o seio de Abraão, né? Que ficavam ali. Todas as pessoas que morreram em Cristo pela fé iam para o seio de Abraão. Os que morreram sem Cristo iam para o Hades. E aí quando Jesus ressuscita, ele vai justamente nessa região e tira do seio de Abraão aqueles que morreram com ele. Diz que ele levou o quê? Cativeiro, inaugura o paraíso. Foi quando Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até aí não se tinha entendimento de paraíso, era seio de Abraão. Então se transforma o seio de Abraão em paraíso, que é uma antessala, né? Quando você vai conversar com uma autoridade, tem um banquete preparado, né? Aí você chega, você fica numa antessala antes de entrar para o banquete. Naquela sala ali, você já toma um cafezinho, já toma um cappuccino, já come um biscoitinho amanteigado, mas ainda não é o banquete, entendeu? Ainda não é o banquete. O banquete é na presença daquela grande autoridade. E é a mesma coisa em relação ao arrebatamento. Essa antessala não é o purgatório, tá? Que é a doutrina pregada, né, pela religião romana, que o cara morre e se os pecados dele não foram todos expurgados, ele fica um tempinho no purgatório para expurgar os pecados, depois ele entra na presença de Deus. Não, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, se confessarmos os nossos pecados, o sangue nos purifica de todo pecado. Então, não tem pecado que vai me levar para o purgatório. O purgatório não existe, tá? Então tem muita gente achando que vai, não, eu posso ficar aqui de boa, depois dos pecados que eu não consegui ser perdoado, eu vou passar um tempinho no purgatório, tá? Que é até uma novela da Rede Globo que passa isso aí, né? O pessoal fica lá no purgatório um tempinho, né? E o pior ainda é aqueles que dizem: não, fica tranquilo, você vai morrer, você vai ter outra oportunidade, você vai voltar, você vai reencarnar de novo em outro corpo, para você se purificar até o dia da sua salvação. Isso é tudo falácia, narrativa, mentira do diabo para enganar o povo. Então vamos voltar aqui. Então, ressurreição, lê outro texto. Isaías 26:19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Então, quem falou isso? Isaías. Cadáver. O que é um cadáver? Cadáver é um corpo que já saiu dele, a alma e o espírito, só está ali a matéria, tá? Então, o cadáver, o corpo, ele vai ressuscitar, tá? Então, vamos lá, outra passagem. Lucas 14:14. Feliz será tu, porque estes não têm como te pagar, entretanto receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Então, veja aí, na ressurreição dos justos. Então haverá duas ressurreições: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Só que os justos vão ressuscitar para a recompensa eterna, e os ímpios vão ressuscitar para a perdição e sofrimento eterno. Então, ressurreição haverá para os dois tipos de pessoas. Para a igreja, o arrebatamento da igreja, a ressurreição daqueles que morreram com Cristo. E depois, lá no final de tudo, para comparecer perante o grande trono de Deus, vai ressuscitar todos aqueles que morreram, que se apostataram na fé, que não acreditaram na mensagem que foi falada, e aqueles que rejeitaram o Messias. Então,
grandes e pequenos, reis, autoridades, todos os povos, nações e línguas vão ressuscitar e comparecer diante do trono branco de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos: todos comparecerão perante a Deus e todos vão prestar conta daquilo que fez na terra. Irmãos, aqui em Apocalipse, eu não vou ler agora, porque não dá tempo, existem livros, você vai ver, e abriu-se os livros. Abriu os livros e depois o livro da vida. Ou seja, que livros são eles? São livros que estão sendo anotados tudo aquilo que nós fazemos nessa terra. Na vida militar, a gente chama isso o livro de alteração. Não sei como é que é nas outras forças, mas no exército é o livro, a página de alteração. A minha página é dessa grossura assim. Está tudo o que aconteceu comigo no meu período de caserna. Tudo está ali. E assim é no céu. No céu tem um livro, né? Então, conjecturando aqui, né, como nós estamos na era da informática, tem um anjo sentadinho lá só, anotando tudo. Tudo que você e eu fizemos no passado, no presente e o que faremos no futuro, tá? Só que quando tu aceita Jesus, aí aqueles arquivos todos do passado, ele pega o ícone, marca tudinho assim, aí vai lá e deleta. Ele deleta tudo. E aí ele escreve assim: no dia tal, na semana tal, no ano tal, tal hora, fulano reconheceu Jesus como Salvador da sua vida. Então, quando ele escreve isso, aí ó, é deletado todo o seu passado. Do seu passado não me lembrarei mais. Aí dali para frente começa a escrever uma nova história. O anjo continua digitando. E ele pega teu nome e escreve lá no outro livro. É o livro da vida. Aleluia. Tá? Então vai ser assim, né? E abrir-se-ão os livros e o livro da vida. Então, ressurreição, tanto daqueles que reconheceram Jesus como aqueles que negaram Jesus. Um para a salvação eterna, outro para a perdição eterna. Outro texto, leia, por favor. Eu acho que sim, né? Pastor Cláudio, já leu? Já leu? Então, então Apocalipse. 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e falaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses aí são os crentes que ficaram para a grande tribulação. Eles não foram arrebatados no arrebatamento, ficaram para a grande tribulação. E diz que, quando ele olha, pergunta: quem são estes? Né? Todos os povos da são aqueles que vieram da grande tribulação e que foram decapitados, porque na grande tribulação não basta só levantar a mão e aceitar Jesus. Na grande tribulação, né, o exército da besta vai chegar e falar assim: ó, você nega Jesus ou você perde a cabeça. Ou você nega Jesus e perde a cabeça, ou aceita a marca da besta e continua comprando e vendendo. O que você escolhe? O negócio vai ficar estreito. Diga aí, irmão, se esforce, se dedique para ir na primeira ressurreição. Tá? Tá aqui a nossa coordenadora aqui, ó. Segunda chamada de prova não é bronca não. Já viu quando você fica em recuperação na escola? Você vai fazer a segunda chamada? Aí é a matéria do ano inteiro. Não é só matéria de semestre. E não tem marca X, é tudo resposta, né? Não tem, ó, marca letra A, letra B, nem adianta chamar o outro do gabarito nessa hora também. Então vamos continuar aqui. Quando o Senhor descer do céu na segunda vinda, no arrebatamento, o primeiro fato que ocorrerá será a ressurreição de todos os salvos. Os crentes fiéis ouvirão a voz de Jesus, levantar-se-ão dos lugares em que foram enterrados, e a morte não terá mais poder sobre eles. Louvado seja Deus.
mortos em Cristo, Paulo analisa os detalhes dos procedimentos, o tempo adequado e todas as implicações acerca dessa ressurreição, eliminando as dúvidas e questionamentos relacionados a esta matéria, essencialmente relevantes. Está lá em 1 Coríntios 15, 42 a 55, quando ele fala da ressurreição. Deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios 15. Diz assim, ó, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceste, pelo qual também, não vou ler tudo não, senão não vai dar tempo, deixa eu ver aqui, 42, versículo 42, assim também a ressurreição dos mortos semeia corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Vamos falar isso mais um pouquinho para frente. Então, aqui nesse capítulo inteiro que fala sobre a ressurreição, ele diz, olha, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ele está falando o seguinte, ó, o evangelho que nós vamos viver, vamos seguir, não tem que ser um evangelho somente de coisas terrenas. Nós estamos vendo o evangelho hoje só de promessas terrenas. O crente não tem mais expectativa pela vida pós-morte. O crente, ele quer receber tudo aqui nessa terra. Não, irmãos. Se você e eu recebermos tudo aqui nessa terra, não vai sobrar nada para a gente no céu. É por isso que muitas pessoas, eu vou usar o termo de decepção, mas não vai acontecer isso no céu, tá? Porque no céu não haverá tristeza, não haverá dor. Eu e você estaremos no céu satisfeitos com aquilo que nós vamos receber. Não vai ficar ninguém revoltadinho, porque, poxa, porque tem gente que está recebendo a maioria dos galardões dele aqui na terra. E quando chegar no céu, o cara vai ser surpreendido. Porque o céu fala também de questões meritórias, irmãos. Não vai ser tudo. Até teve um artista aí, um ator aí de uma rede televisão, que falou assim, eu não quero ir para o céu, não, porque o céu vai ser muito chato. Todo mundo de branquinho, só louvando, aleluia, aleluia, aleluia. Não, vai ser muito mais do que isso no céu. Eu vou falar sobre isso aqui quando a gente tiver um pouco glorificado, né? Então, a gente tem que almejar isso. A gente não pode ficar buscando somente bênçãos terrenas. Claro, Deus tem bênção para a gente nessa terra, mas a gente não pode perder o foco. Meus irmãos, o nosso foco é o arrebatamento. O nosso foco é a ressurreição em Cristo. Claro, nós vamos fazer de tudo para desfrutar do melhor dessa terra, tá? Ninguém está pregando o evangelho de miséria, tá? Mas você e eu não podemos perder o foco. A grande verdade é que muitos crentes estão perdendo o foco da sua vida cristã. Nós estamos de passagem aqui. Todos nós um dia morreremos. Se existe uma certeza maior do que todas, é essa. Todos nós um dia morreremos, a não ser que nós sejamos da geração do arrebatamento. Eu gostaria muito de ser a geração do arrebatamento. Eu oro por isso, eu peço a Deus, Senhor, se for possível, que eu não passe por esse processo horrível, né? Coisa gloriosa vai ser, irmãos. Como só aquela trombeta, meu Deus, que coisa linda. 2, transformação. Então, o primeiro milagre é a ressurreição, mas no mesmo momento da ressurreição há uma transformação, é algo simultâneo. Nos círculos teológicos, entende-se por milagre a suspensão das leis naturais, ou seja, cessação do poder natural humano para a atuação do poder sobrenatural divino, ou seja, é algo que ultrapassa a metafísica, é algo que sai do curso natural, né? Então, o segundo grande milagre durante o processo do arrebatamento será a transformação
E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Fala assim, mistério. Igual o pessoal da Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus tradicional, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está falando de tanto aqueles que estão mortos, que estão dormindo, entre aspas, tá? E aqueles que estão vivos, todos serão transformados. E é importante a gente entender que esse dormir aqui é só uma figura de linguagem, tá? Uma figura de linguagem nisso, porque tem uma seita aí que prega que todo mundo vai ficar dormindo lá. Não tem ninguém dormindo, está todo mundo em sã consciência, mesmo depois de morto, né? Como eu disse, aqueles que morreram com Cristo estão no paraíso aguardando o tocar da trombeta, tá? A alma dele está lá no paraíso, aguardando tocar da trombeta. O corpo dele está aqui na terra, porque houve uma separação. Morte significa separação, tá? E quem morreu sem Cristo está já sendo atormentado. Já tem os demoninhos, os diabinhos já atormentando ele lá. Mas ele é um tormento pequeno, né? É só um tormento preparatório. Mas o tormento maior virá depois do grande juízo de Deus, né? Porque por enquanto estão aguardando, né, a questão do julgamento. No caso da igreja, aguardando o arrebatamento da igreja para o quê? Para receber seus galardões, para disputar na boda do poder, isso é outra aula, tá? Mas então é importante a gente entender isso. Haverá uma transformação. Por quê? Carne e sangue não pode estar no reino de Deus, né? Lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, pois é necessário nascer de novo, né? Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então carne e sangue não vivem eternamente na presença de Deus. Por quê? Porque a carne e o sangue da humanidade foi contaminada pelo pecado da primeira família no Éden. E a gente só vai ter a restauração plena a partir do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu falei aqui outra vez, o que corre nas veias de um pastor, de um crente em Cristo, não é óleo ungido, é sangue humano. Então, de vez em quando, né, como corre sangue humano, de vez em quando a gente tropeça na nossa natureza humana, até mesmo para mostrar que nós somos incapazes de sermos perfeitos sem o agir de Deus na nossa vida. Tu imagina, irmãos, por isso que quando o primeiro casal peca, né, e vem a maldição do pecado sobre toda a humanidade, por isso que eles são retirados do paraíso. E é colocado um anjo com uma espada flamejante guardando o paraíso para eles não voltarem para lá. Tu imagine se Deus deixa o primeiro casal voltar para o paraíso e comer da árvore da vida em pecado. Meu Deus do céu, se um homem que é mortal está arrogante desse jeito, imagine um homem arrogante desse jeito, ainda imortal. Aí a gente estava perdido. Se o cara é mortal e sabe que um dia vai morrer, os bichos vão comê-lo, ele está arrogante desse jeito, imagine um homem desse sabendo que ele ia morrer. Entendeu? E aí você vê a humanidade, através do estudo científico, querendo viver eternamente em outros planetas, né? Então você vê aí a ciência tentando multiplicar o tempo de vida do ser humano na Terra. Por quê? Porque todos sabem que um dia vão morrer e vão prestar conta a Deus. Então eles querem viver o máximo possível nessa terra. E aí ficam tentando o quê? Postergar o dia da sua morte. Mas vai chegar um dia que não tem jeito. Vai puxar o cartão e vai chamar o nome. Não tem jeito.
Então, o homem pesquisando, tentando encontrar vidas em outros planetas, né? Já tem milionários viajando, né, para Marte, já tem milionários viajando para a Lua. O cara paga não sei quantos milhões de dólares para fazer uma viagem intergaláctica. Acho que ainda um que diz assim: ainda que construa a tua casa nas estrelas, eu te derribarei. Não adianta, né? Porque no céu não terá carne nem sangue humano. 2. Em seguida, os crentes vivos com corpos carnais receberão corpos espirituais. Já li. 2.3. Glorificação. 1 Coríntios 15, 42 e Filipenses 3, 21. Me ajude aí, vou ler 15, 42 para ganhar tempo. Outro lado em Filipenses 3, 21. 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se corpo em corrupção e resultará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, resultará em glória. Semeia-se em fraqueza, resultará com vigor. Semeia-se em corpo animal, resultará corpo espiritual. Então, viu? Então, no céu, né, não terá esse corpo físico, esse corpo mortal. Nós precisamos ser glorificados. Ao que é um corpo glorificado? É um corpo que ele é revestido da glória de Deus, né? Então ele é revestido da glória de Deus. Esse corpo ele se torna imortal. Ele não fica doente, ele não tem fome, ele não sente dor. Qualquer restrições de espaço, tempo e circunstância, ele supera. Isso é um corpo glorificado. Como eu aguardo esse dia. Como eu aguardo esse dia. Um corpo glorificado não tem doença, não tem tristeza, não tem ansiedade, não tem preocupação, sabe? Eu fico imaginando essas pessoas que passaram a vida inteira na terra, sem uma perna, sem um braço, né? Sem enxergar. Tudo isso será restaurado no dia da ressurreição, sabe? Porque lá não vai haver pessoas doentes, né? Porque um corpo glorificado é um corpo que está revestido da glória de Deus. Filipenses 3, 21, lê, por favor. Ninguém achou? Filipenses 3, 21. Vamos lá, diz assim: 20 primeiro. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, queridos. Aleluia! Diz assim: segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aí você deve perguntar: pastor, um corpo glorificado, se ele então não tem fome, ele vai comer? É só você ver em João, quando Jesus aparece na praia, tá? João capítulo 20, isso aqui eu não anotei, tá? Vamos ver aqui se a gente acerta aqui direitinho. João capítulo 20, Jesus já estava com o corpo glorificado, né? Quando ele, depois da oração, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, né? E faz essa oração, versículo, capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me com Pai junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí depois você chega em João capítulo 20, né? 21, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Jesus aparece, capítulo 20. Versículo 19: chegando pois da tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos com medo de Deus se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse: Pai, seja contigo. Corpo glorificado através da parede. Oh, glória! Meu Deus do céu! Eita maravilha! Chegar aqui, ó. Tem uma paredinha aqui, eu atravesso de boa, assim. Eita glória! Corpo glorificado viaja acima da velocidade da luz.
por hora não, por segundo, desculpa, por segundo. Segundo. 1, 2, 3 segundos. Nesse segundo, a luz viaja a 350 mil quilômetros no espaço e na atmosfera. 300 mil quilômetros por segundo. Ó. Eita, glória, glorificado. Eu vou dar um pulo ali embaixo, vou dar uma olhada embaixo. Olha embaixo. Eu vou dar uma olhada. Sabia que a ciência descobriu que o nosso universo não é o único universo existente? Eles lançaram agora um telescópio que ele entrou no buraco negro e ele descobriu que existem milhares de universos, irmãos. Jogou por terra todo o estudo científico, porque eles achavam que existiam milhares de galáxias, mas só um universo. E agora eles descobriram que existem milhares de universos. E a Bíblia diz o quê? Que o Senhor é o Pai da eternidade. Ou seja, ainda que um dia a ciência queira dizer que a eternidade foi criada, então ela tem um Pai. É Deus, foi Ele que criou. Sabe? Então, diz um corpo glorificado, ele come. Jesus, quando estava na praia, os discípulos não estavam conseguindo pegar nada. E aí Jesus chama ele, manda ele lançar rede. Quando eles chegam na praia, lá em João 21, Jesus já está com o peixinho assadinho, fritinho, já comendo, corpo glorificado, de boa, aleluia, glória a Deus. Né? Dizendo para ele: o que vocês estão buscando lá fora já tem aqui, filho. Corpo glorificado vai comer também. Não sei o que acontece com o alimento depois, mas ele come. E é por isso que no paraíso, né, uma das recompensas da igreja é voltar a comer da árvore da vida. Então, aquela árvore que foi proibida comer depois do pecado, a partir da ressurreição, nós vamos poder comer da árvore da vida. E diz que cada mês do ano terá um fruto diferente. Não deve ser algo muito delicioso, meu Deus do céu. Lá no céu vai ter coisa mais gostosa do que morango, com certeza. Com certeza. Lá no céu vai ter coisa muito mais gostosa do que figo. Eu gosto de figo, delícia. Isso é um negócio gostoso, que não foi feito com mão de homem, seja de Deus. Mas vai ter mais coisa. Tem gente que falou assim: no céu vai ter Coca-Cola. Tem Coca-Cola. Coca-Cola é coisa do diabo. Vai ter coisa mais gostosa do que Coca-Cola lá. Coca-Cola só destrói a nossa vida. Você já jogou Coca-Cola no rabo? Entendeu? Então o que acontece? Coca-Cola só destrói. Coca-Cola está misturada com um monte de coisas que não faz bem. Né? Então no céu vai ter coisa mais gostosa que Coca-Cola. Vai ter mais gostosa que Coca-Cola. Por exemplo, um negócio que eu gosto muito: pudim de leite condensado. Eu nem posso comer, porque ele quase sobra. Mas no céu vai ter coisa mais gostosa que pudim de leite condensado. Dona Perdida vai para o céu, glória a Deus, que ela faz um pudim maravilhoso. Entendeu, amados? Então, é o corpo glorificado, ele se desloca com velocidade, ele atravessa qualquer matéria, ele se alimenta, é um corpo que não morre, que não se adoece. Diz que o nosso corpo será semelhante ao dele. Meu Deus, irmão, se todo crente acordasse pensando nessas promessas daqui, cara, o crente não é se afastar da presença de Deus. O crente é almejar estar em comunhão. Ô Jesus, como eu almejo aquele dia, como eu almejo aquele dia, eu não vou precisar mais tomar remédio, eu não vou mais precisar dar espetadinha no dedo para ver quanto é que está o nível da minha glicose, eu não vou precisar fazer exame de sangue, eu não vou precisar, porque eu vou ter um corpo glorificado a cada dia, sabe? Meu Deus, coisa linda, maravilhosa. Fatos adicionais. Outros aspectos acerca do arrebatamento aparecem no texto bíblico, fornecendo uma compreensão clara, sólida e satisfatória deste evento relacionado a todos os salmos. Figuras, tipos e símbolos, já falei sobre isso, né? Enoque transladado, né? Levado por Deus, Noé e sua família no dilúvio,
Olha aí, vamos lá, abre lá. 1 Coríntios 15, 51. Esta alocução paulina alude a uma parte dos arrebatados que irá para o céu, sem passar pela morte. Este ensinamento foi uma revelação que o Senhor entregou a Paulo para ter compartilhado nas igrejas como doutrina. Haverá primeiro uma geração composta de crentes fiéis. Aí nós vamos ver alguns mistérios aqui, antes de eu ler essa parte aqui. Aí 1 Coríntios 15, 52, abre aí. Fica aí em 1 Coríntios 15. Vamos ler 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e não seremos transformados. Em 15, 51. Ah, eu li 52. Leu 51, por favor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tá, aí o 52 você já leu, né? Esse aí. Né? O 51, peraí, deixa eu ver, eu estou aqui em números. Então, antes do soar da última trombeta. Então, veja bem, essa última trombeta que está falando, tá? É a última trombeta que está aí? Então, veja bem, quando você olha em Tessalonicenses, diz que o que, ó? Cadê? É aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá no céu com alarido que voz de arcanjo com a trombeta de Deus. Né? Então veja que enquanto aqui fala de trombeta de Deus, lá fala a última trombeta. Aí alguns teólogos usam justamente o arrebatamento da igreja no final da grande tribulação, usando esse texto como última trombeta. Mas a última trombeta não é o final da grande tribulação. Ainda não é o final da grande tribulação. Por quê? Quando soar a última trombeta, vai começar a ser derramadas taças. Então aqui o texto está falando da última trombeta, da convocação. Por quê? Porque a última trombeta ela vai ser soada, né? Lá já a tribulação já está em andamento. Porque haverá, na grande tribulação, haverá dois períodos. Um período de 3 anos e 6 meses, que é uma falsa paz, tá? Então não terá tribulação no primeiro período, tá? 3 anos e meio, onde o anticristo firmará um acordo com Israel e vai estabelecer uma falsa paz, né? Só que no final de 3 anos e meio, esse acordo vai ser quebrado, porque ele vai estabelecer uma imagem e vai querer ser adorado. Então já vai ter o despertamento que aquele não é o Messias. E a partir daí começará a perseguição. Então é a segunda fase da grande tribulação. Então aqui essa trombeta que está falando não é a trombeta da grande tribulação, é a trombeta do chamamento, do arrebatamento. E aí, qual o mistério da trombeta? O mistério da trombeta é justamente esse, porque ninguém sabe quando essa trombeta vai ser tocada. Tá? Então, na grande tribulação, a partir do momento que os eventos forem ocorrendo, vai ser uma coisa e depois da outra. Então a Bíblia vai dizer, quando acontecer isso, vai queimar 1/3 da parte dos vegetais, depois tocou da trombeta, 1/3 da vida marinha, depois 1/3 das águas serão contaminadas, e depois vai indo, e depois quando abre as taças, aí mais 1/3, aí vai até que toda a terra seja afligida de forma ferrenha pelo poder do juízo de Deus. Vai ver essa trombeta aqui, esse mistério que ninguém sabe quando vai ser a hora que essa trombeta vai tocar. A gente vai estar aqui conversando, de repente ela tocar o microfone, cair no chão, você desaparecer, a igreja ficar aberta, som ligado, o pessoal passar, o que houve? Ele sumiu tudo, a igreja está aberta. Então o mistério da trombeta é que ninguém sabe o dia e a hora que essa trombeta vai tocar. Pastor, Oi? nós podemos então parafrasear essa trombeta com uma palavra que é pregada hoje, que são várias trombetas tocando o tempo todo, né? Ou pregada a palavra é uma trombeta, quando se fala do evangelho da trombeta. Exatamente. E a última trombeta vai ser a última mensagem que vai ser anunciada, né? Não foi assim que lá na parábola das virgens
deu aquele grito, aí vem o noivo. Nós estamos falando isso todo o tempo, mas vai chegar um momento que vai ser a última vez, vai ter a última mensagem que vai ser pregada na igreja, vai ter o último dia que você vai para o trabalho, vai ser o último dia que você vai orar, vai ser o último dia que você vai ler a Bíblia, entendeu? Então, um dos mistérios da trombeta é esse, né? O mistério da ressurreição, eu já falei, desde que foi dito o mistério, é o mistério da ressurreição, né? Que nós seremos transformados. O mistério da rapidez do evento, ou seja, vai ter um abrir e fechar de olhos, como eu falei, mais rápido que a velocidade da luz. E já foi feito um estudo científico do seguinte: nada consegue viajar à velocidade da luz. Tudo que tenta viajar à velocidade da luz se desintegra e vira luz. Está entendendo qual é o mistério? Quando arrebata nele, quando a gente for ressuscitado, nós vamos viajar à velocidade da luz. Esse corpo vai sendo se desintegrado e transformando em luz, porque cada vez que nós vamos nos aproximando do Cristo ressurreto, o nosso corpo vai se transformando semelhante ao dele e estaremos para sempre com ele. Aleluia. A ciência está tentando construir uma máquina que viaje à velocidade da luz, porque deles conseguirem construir uma máquina que viaje à velocidade da luz, todos os mistérios da criação serão resolvidos. Só que só há uma forma de se transformar em luz: entregando a vida a Jesus. Aleluia. Não é a ciência, não é a ciência que faz isso. Por isso que Paulo disse lá em Hebreus, capítulo de número 12, quando ele fala, 11, quando ele fala da fé. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, e aquilo que se vê não é feito do que é aparente. É pela fé. Pela fé. Tem gente estudando física quântica, tentando entender tudo, e a gente só pela fé. Só por essa palavra e a fé em Deus a gente entende tudo isso. O cara fica estudando um monte de cálculo e tal, aquela coisa toda, e não consegue entender, mas pela fé nós entendemos, né? Então, o mistério do abrir e fechar de olhos. E o outro, voz de arcanjo, é outro mistério, né? Como o texto diz aí em Tessalonicenses, né? E com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Voz de arcanjo. Então tem uma série de conjecturas. Muitos dizem que é a voz do arcanjo Miguel. Eu não creio, porque o arcanjo Miguel é um anjo guerreiro. Eu creio que será a voz do arcanjo Gabriel, porque foi ele que veio anunciar que Jesus tinha nascido, né? Ele é o arcanjo mensageiro, uma qualidade de anjo acima de todos. Então, voz de mensageiro, de boas novas. Jesus, quando veio, não foi anunciado boas novas? Então essa voz de arcanjo é uma voz de boas novas, é uma convocação de boas novas. Olha, terminou teu sofrimento, terminou tuas dores, terminou tua batalha, terminou tua luta, terminou as frustrações, terminou os traumas, terminou tudo, porque agora nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então bendito seja o nome de Jesus. E caminhando aqui para o final, né? Uma geração composta de crentes fiéis será transformada, glorificada e preparada para o arrebatamento, que acontecerá em uma fração de segundos, né? Esses salvos em Cristo não serão feridos pelo aguilhão da morte, né? 1 Coríntios 15 que diz: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Né? Diz aqui, 55, diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, concluindo, quando tudo que Deus determinou para o dia do
acontecer, o mundo inteiro testemunhará a veracidade da palavra, e todos saberão que as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Então, os crentes que aceitam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, os que guardam a obediência, os mandamentos divinos, os que fazem parte da verdadeira igreja, os que vivem em santidade, os que esperam a salvação, subirão ao encontro do Senhor e virão para o céu. Então nós devemos dizer todo momento: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então vai acontecer o que está em 1 Coríntios 2,9: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que não desceu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que nós sejamos da geração do arrebatamento, que nós venhamos a cada dia almejar esse grande momento, esse grande evento, que nós não continuamos a seguir a Jesus e caminhar com Ele, na expectativa de que Ele vai buscar a sua igreja. Amém?